Bom, o que é o traço da minha matriz, né? Então, o traço da matriz, o primeiro de tudo, ela é válida para matrizes que são quadradas. Por que ela é válida para matrizes que são quadradas? Porque o traço ele é definido como a soma dos elementos da diagonal principal. E lembra, o único tipo de matriz que eu consigo definir diagonal principal são as matrizes quadradas. Sem ser quadrada, a gente não consegue definir diagonal principal. Então, dado uma matriz A, uma matriz genérica, aqui é a forma genérica da matriz A, essa aqui que vocês estão vendo aí, ela, ela tem os elementos da diagonal principal, são da forma A11, A22, lembra? Os elementos da diagonal principal, a posição da linha, que é o primeiro elemento, e a posição da coluna são iguais. Então, ele é A11, A22, o próximo A33, A44, até o ANN. O que é o traço dessa matriz? É a soma desses elementos aqui que eu circulei em vermelho, que é a soma dos elementos da diagonal principal, ou seja, é A11 mais A12 até o ANN. Então o traço vai me dar como resposta um número, tá? Simplesmente um número. Vamos fazer o exemplo aí? Olha, é muito simples, né? Até bobo o exemplo de fazer, mas às vezes chega lá para resolver exercício que eu coloquei, tem para pedir o cálculo do traço, naquelas contas lá, o aluno pode ficar com dificuldade porque não sabe o que é o traço da matriz. Olha, a gente vem aqui, circula a diagonal principal, que são os elementos 1, 5 e 1. Quem é o traço da matriz A? O traço da matriz A, que a gente denota assim como TR, né? TR de A, ele vai ser o quê? 1 mais 5 mais 1. 1 mais 5 mais 1. Que vai dar quanto? 6. Tá? Aqui para a matriz B, dá para calcular o traço? Também dá, porque a matriz é quadrada. Então a gente vem aqui, circula a diagonal principal, que é essa aqui. Oi. Opa, 7, desculpa. Desculpa. É 7, 7, 7. 1 mais 5 mais 1 dá 7. Obrigado pela observação. Tá? Já achei que tava fazendo a coisa errada aqui. Já. Não, não. Não sei porque que eu pus 6. Não sei onde que eu coloquei, tá na minha cabeça que é 6. De fato, é 7, tá? Me Deu desculpe. uma pegadinha pra ver se a gente tava prestando atenção. Eu podia falar isso, né? Mas não foi, não. Foi erro mesmo. Tá? Podia falar que foi pegadinha para ver se o aluno tá prestando atenção, mas não foi, não. Foi descuido mesmo, né? Você falar, a pessoa não sabe fazer a conta. Um mais 5. Se eu não souber que é 7, é complicado, né? Foi descuido mesmo, tá? Obrigado pela observação. E quando eu fizer uma besteira desse tipo aí, por favor, me corrijam, tá? Não tem problema nenhum me corrigir. Eu fico até satisfeito de ver que a pessoa está prestando Tá atenção. meio acanhado, né? Tá meio acanhado aqui. Oi? A gente fica meio acanhado de corrigir o professor. Ah, não, pode corrigir, pode corrigir. Se quando a pessoa me corrige, a pessoa está enganada, eu sou elegante em responder, pode ter certeza que eu não vou dar patada, não. E isso eu nunca vou fazer. Por quê? Porque a interação com o aluno é muito bom para o professor, auxilia o professor no ensino dele, tá? Quando a gente o professor quando ele dá aula ele tem que se focar na aula e tentar ser o máximo acessível para os alunos, porque isso faz toda a diferença para os alunos, inclusive o professor também. É bom você dar uma aula de modo que o aluno consiga interagir com o professor. Bom, vamos lá. Agora o próximo, não é A, é B, né? Eu troquei o nome da matriz, a gente troca aqui também, coloca o traço. Traço B. Então, a matriz essa aqui dá para calcular o traço? Também dá, é uma matriz quadrada, 2 por 2. Quem é o traço? É só somar menos um mais um, que vai dar, aí eu sei, ó, menos um mais um dá zero, tá? Não errei na conta aí. A letra Não, então C. quando dá zero, ela não é indefinida. Ou não? Não, não. O traço dá zero é. Bom, por enquanto não quer dizer nada. Mais à frente eu vou mostrar, quando eu for falar para vocês de polinômio característico, que é o cálculo de alto valores,
o traço da zero ele vai ter um significado bem específico, tá? Por enquanto, o traço da zero não quer dizer nada. Isso aqui não é determinante, tá? É traço, é diferente do determinante. O determinante dá igual a zero, a gente diz que a matriz ela não é invertível, quando eu for ensinar para vocês a inversão de matriz. Isso aí implica em várias coisas. Por exemplo, se for resolver um sistema linear que você vai resolver e a matriz dos coeficientes dá zero, aí ela é mais trabalhosa de fazer, né? Pode até nem ter solução o sistema. Mas o traço, por enquanto, o significado do traço ele não tem nenhum para vocês, mas ele tem aplicação, tá? Então por isso que eu apresento para vocês o conceito de traço, já apresento agora, porque é um conceitinho muito simples, é só operar sobre matriz. Mas dá 0, dá 1, dá 10, por enquanto, para vocês não tem significado nenhum ainda, tá? Mas mais à frente vocês vão ver a utilidade disso aí, tá? Então por enquanto é só fazer continha, tá bom? A próxima matriz, a matriz C é essa aqui, também vem aqui, circulo a diagonal principal, tá? Então você pode falar, professor está fazendo isso porque é bonito fazer essa conta. Não, ela tem utilidade. Não vai ter agora, mas no futuro vai ter, tá? Então você já vê o que é o conceito de traço. E o traço da matriz C? Aqui é o que? Só somar, né? Ó. 1 mais 2 mais 2 mais 1. Quanto que está dando o traço dessa matriz? 1 mais 2 dá 3, mais 2 dá 5, mais 1 dá 6. Aí esse deu 6, tá? Esse aí, eu acho que eu estava pensando nesse aí. Tá? Mentira, não estava não. Foi erro mesmo. Bom, vamos lá, vamos fazer esse aqui. Ó. Esse aqui é um pouquinho diferente, porque esse aqui eu tenho que construir a matriz primeiro e depois eu vou calcular o traço da matriz. Essa matriz aqui, ela não está construída ainda, mas eu vou fazer. Aqui está apresentada uma lei de formação dessa matriz, tá bom? O que está dizendo aí nessa lei de formação? Primeiro, a minha matriz D vai ser uma matriz 4 por 4. Está vendo um 4 aqui? Então ela vai ser uma matriz 4 por 4. E como é que são os elementos dessa matriz? Ela vai ser da seguinte forma, ó. Ele vai ser I quando I for igual a J e vai ser menos 1 se I for diferente de J. Vamos construir ela aí para vocês verem como é que ela vai ser? Olha, eu vou colocar ela de modo genérico e depois a gente aplica essa definição aqui da construção da minha matriz. Na verdade não é definição, isso aqui é a lei de formação para eu construir a matriz. Ó, uma matriz genérica 4 por 4 denotada daquele jeito, eu vou fazer ela bem grandona aqui, ela vai ser assim, ó, A11, A12, A13, A14. Porque ela vai ter 4 elementos ao longo da coluna. A próxima linha, A21, A22, A23, A24. A próxima aí, até vou pôr, deixa eu apagar aqui, eu vou deixar um pouquinho maior, né, porque eu estou pulando uma linha aí. Como tem espaço, eu vou fazer isso. Vou deixar bem grandona aí para a gente enxergar melhor. A31, né? A32, A33, A34 e finalmente a última, A41, ó, quarta linha primeira coluna, A42, quarta linha segunda coluna, A43, quarta linha terceira coluna, A44, tá? Então isso aqui é a forma genérica de uma matriz. O que está dizendo aqui? Essa é a lei de formação da matriz. Olha, quando I for igual a J, então quer dizer quando eu estiver com a posição da linha igual à posição da coluna, ela vai valer I. E quando I for diferente de J, ela vai valer menos 1. Vamos olhar para essa matriz aqui, que eu estou construindo. Esse primeiro elemento, I é igual a J, ó. Tá vendo que o I é igual a J? Porque o I é 1, o J é 1 também. Então, quem é o primeiro elemento? Lembra? Quando o I for igual a J, ele vale I. Então, se ele vale I, é 1. O segundo, o I é igual a J? Não, é diferente. Ó. O I vale 1 e o J está valendo 2. São diferentes. E o que vai dar? Vai dar menos 1. Então, toda vez que for diferente, vai ser menos 1. O I é igual a J aqui? Não, é diferente. O I é 1 e o J é 3. Tá? Menos 1 também.
O I é igual a J aqui? Não. É diferente, então dá menos 1. Próxima linha. O I é igual a J aqui? Não. O I é 2 e o J é 1. Então é menos 1 também. O I é igual a J aqui? tá vendo? Ó? I igual a J. Vai ser igual a quanto então? Vai ser igual a I. O I é quanto? 2. Tá vendo? I igual a J? Não. Então você está vendo que os únicos elementos que vão ser diferentes de menos 1 são os que vão estar ao longo da diagonal principal. Ó, o I diferente de J aqui, menos 1 também. O próximo, o I igual a J aqui, não é. Porque o I é 3 e o J é 1. O I aqui é quanto? É 3 e o J é 2. Também não é igual. É igual aqui? Ó. I igual a J. I é 3, J é 3 também. Então vai dar quanto? Vai dar 3, né? Porque a construção é, quando o I for igual a J, o AIJ vai ser igual a I. Está escrito aqui, né? Se o I for igual a J, vai ser igual a I, o número. O I diferente de J, então vai dar menos 1. Bom, então você vai ver, né? Ó, vai ficar menos 1, menos 1, menos 1. E finalmente o último vai dar quanto? O I é igual a J, e são iguais a 4, vai dar igual a 4. Então a matriz D é essa aqui, ó. Eu dei ali a lei de formação, não apresentei ela para você, eu só coloquei a lei de formação. E quem que é o traço dessa matriz aqui? Bom, é só vir somar os elementos da diagonal principal, que são esses aqui, ó. Então o traço da matriz D, o traço de D vai ser o quê? 1 mais 2 mais 3 mais 4. Que dá quanto? 4 mais 1 dá 5, 3 mais 2 dá 5. Isso aqui é uma PA de razão 1, né? Tá subindo os elementos. Então a soma aqui vai dar 10, tá? O traço dessa matriz é 10. Podia fazer mais exemplos, mas para que ficar somando traço aí de matriz, né? Só que só a soma das diagonais principais, não tem muita graça. Vou colocar as propriedades do traço aí, ó. São 4 propriedades interessantes que a gente tem para o traço aí, né? Então já lembra, vocês vão lembrar dessas propriedades aí. Quais são as propriedades? A primeira propriedade é que o traço da soma de duas matrizes é igual ao traço da primeira mais o traço da segunda. Se você tem um A mais B, o traço de A mais B é igual o traço de A mais o traço de B. Então quer dizer que o traço ele é uma operação que eu posso abrir ela de modo linear. Mas não é verdade que o traço de A vezes B é igual ao traço de A vezes o traço de B, tá? Isso não é verdade. Mas a soma é verdade. A segunda propriedade é o seguinte: se você tem um número multiplicando uma matriz, o que acontece? O traço de alfa vezes A, eu posso tirar esse alfa para fora. Então vai ficar alfa traço de A. Quando a gente for ver transformação linear, você vai ver que uma transformação linear vai ter exatamente essas duas propriedades aqui, ó. A propriedade 1 e a propriedade 2. Então, na verdade, essas propriedades elas são importantes quando você tem em álgebra linear, tá? São duas propriedades bastante importantes para uma operação. Então, o traço ele é o que a gente vai definir, vai ser uma transformação linear, tá? Mas mais à frente a gente vai ver isso aí. E vai ser interessante no contexto da álgebra linear. Uma outra propriedade é o seguinte: essa linha aqui é transposta, tá? Então está dizendo que o traço da matriz transposta, só para lembrar, a linha é a matriz transposta, tá? Então o traço da matriz transposta é igual ao traço da própria A. Então se você pega uma matriz e transpõe ela, o traço vai ficar o mesmo. Por que vai ficar isso? Lembra o que acontece quando você tem uma matriz quadrada e você transpõe a matriz quadrada? A diagonal principal ela não sai do lugar. A transposição de uma matriz ela não altera a diagonal principal dentro de uma matriz quadrada. Eu já falei isso, tá? Então, se você tiver uma matriz quadrada, você calcular a transposta dela, o único elemento que não sai os únicos elementos que não saem do lugar, né, eles não trocam de posição, são os elementos da diagonal principal. Então, portanto, a diagonal principal, tanto da matriz A quanto da sua transposta, é igual. Portanto, o traço das duas é igual.
Então, essa demonstração desse fato aqui é muito simples, é só de uma observação. E a quarta propriedade é o seguinte, o traço de A vezes B é igual ao traço de B vezes A, tá? Pode acontecer que A vezes B não necessariamente é igual a B vezes A. Aí você fala, professor, mas dá pra gente fazer o produto de AB e BA nesse caso aqui? Dá, por quê? Porque para eu poder calcular o traço, a matriz tem que ser quadrada, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que o A vai ter que ser um N por N. Para eu poder fazer o produto com B, ele vai ter que ser quadrado também. Então, ele tem que ser N por N também, tá? Então, para eu poder calcular o traço de uma matriz produto, as duas têm que serem iguais, tá? Tem que ser quadradas e com o mesmo índice. Não, portanto, eu consigo calcular A vezes B e B vezes A. Então, faz sentido o produto. Mas lembra que, mesmo a matriz sendo quadrada, não vale necessariamente que AB é igual a B vezes A. Isso aqui quase nunca acontece, tá? Então, mas na hora do cálculo do traço, vale a propriedade. O traço de AB é igual ao traço de BA, tá? Apesar de AB não necessariamente ser igual a BA sempre. Tá bom? Bom, então são essas propriedades aí que a gente tem para o traço. Então era essa coisinha que eu tinha ficado de falar na aula passada e eu realmente não vi. Não é que eu me esqueci, realmente não vi. Mas o que a gente vai entrar agora? Agora vai ser a parte gostosa da parte de matriz, né? Uma parte bastante útil, bastante interessante, que vocês já viram, né, lá na escola, no prédio 5, prédio 6, não sei onde aprende isso, que é resolução de sistema linear, tá? Primeiro, o que é um sistema linear? Um sistema linear, ele é um conjunto de equações envolvendo incógnitas de forma linear multiplicadas por coeficientes. É o que está escrito exatamente aí em cima aqui, né? Essa definição que eu coloquei aqui. Bom, deixa eu dar um exemplo que é mais fácil, né? Porque a pessoa às vezes fala, às vezes a definição pode parecer uma coisa muito absurda, mas quando a gente vê um exemplo, pronto, clarifica tudo na cabeça da gente. Ó, um exemplo de sistema linear aqui, ó. Vocês já viram uma coisa desse tipo aqui? É óbvio que vocês já viram. Já resolveram? Sim, claro que vocês resolveram, tá? Aqui, obviamente, eu vou ensinar técnicas para vocês para resolver sistemas que podem ser grandes, sistemas que não têm solução, sistemas que têm infinitas soluções. Então, a gente vai aprender técnicas um pouquinho mais avançadas do que vocês provavelmente devem ter visto para resolver. Porque, em geral, o que a gente vê no segundo grau, ou no primeiro grau, ou no prédio 5, é fazer a substituição. Né? Você isola uma variável e substitui na outra. Ou soma também, né? Você pode somar as equações para eliminar uma variável, também dá para fazer, tá? Mas vamos lá. Para esse sistema linear aqui, o que está dizendo esta definição? Você está vendo? Ó? Quem são as incógnitas? As incógnitas são x e y. Eu quero encontrar x e y. Então isso aqui a gente chama de incógnita. Incógnita é o elemento desconhecido. Eu não sei quem é o valor de x e y. Eu quero encontrar. Então elas são as incógnitas do meu sistema, tá? Do meu sistema linear. Por que é linear? Você está vendo ela está aparecendo aqui de modo quadrado? Não, elas estão de modo linear. Não tem x quadrado, não tem y quadrado, não tem cosseno de x, não tem seno de y, tá? Então não tem nenhuma potência envolvendo x, nenhuma potência, tem a potência 1, né? Mas não tem nenhuma potência diferente de 1 envolvendo x, nem y, nenhuma outra função além da função linear, tá? Então a gente diz que esta equação aqui está na forma linear, tá? Essa também, ela está na forma linear. Quais são os coeficientes multiplicando as incógnitas? São números. Quem multiplica x? Ah, professor, não tem ninguém. É claro que tem. Se não tem é porque é 1. Então tem 1 multiplicando x, tem 1 multiplicando o y aqui tem 1 multiplicando x e tem menos 1 multiplicando o y. Vamos resolver esse sisteminha linear aí do jeito que vocês já provavelmente devem saber fazer ou que vocês estão acostumados a fazer? Olha, tem duas formas de fazer esse aí. Uma delas isola uma variável e substitui na outra equação, tá? Eu vou fazer desse jeito aqui, vamos ver se eu tenho espaço. Bom, dá para fazer dos dois jeitos. Tá? Então, vou fazer do primeiro jeito, tá? Primeira forma.
Primeiro, isolando, tá? Já vou trocar para azul de novo. Isolando. O que eu faço isolando? Ó, eu vou escolher uma das duas equações, escolher uma das duas variáveis e vou isolar. Vou fazer a primeira equação 1 aqui para isolar, tá bom? Então, eu vou escrever, ó, y, vou passar o x para lá, vai ficar igual a 1 menos x, tá? Y igual a 1 menos x. Aí, o que eu faço? Eu pego esse y que eu isolei nessa equação e substituo na outra, tá bom? Então, vamos lá. Então, no lugar do x, eu mantenho o x mesmo. No lugar do y, eu coloco o que eu isolei. Então, vai ficar 1 menos x igual a 3. O que vai dar aqui? Ó, x, aqui é menos, menos com menos dá mais. Então, vai ficar x mais x. Então, já vou colocar aqui, ó, 2x. Menos 1 vai para lá, ele vai como mais 1. Então, aqui vai dar 4. Então, x vai ficar 4 sobre 2, que vai dar 2. Então, achei o valor do x. Tá bom? Como é que eu acho o valor do y agora? Eu venho aqui na minha equação, na primeira que eu isolei, e substituo o valor de x que eu achei. Então, você está vendo qual é o processo que é de isolar? Eu venho numa equação, isolo a variável, substituo na outra equação. Aí eu consigo encontrar o valor da minha incógnita, né? Tem incógnita, mas não é incógnita, ela foi descoberto o valor dela. O x aqui vale 2. Agora eu venho com este valor e substituo aqui no y, tá? Então, o y vai ser igual a 1 menos 2, ou seja, y igual a menos 1. Então, a gente resolveu o sistema por isolamento, né? Eu isolei uma variável, substituí na outra. Tem uma outra forma de fazer? Tem. Dá para fazer esse aí fazendo de uma outra forma. Então, vou colocar aqui, né? Deixa eu circular aqui. Então, a segunda forma, é por manipulando. Nossa, manipulando ficou escrito errado. Manipulando o sistema, tá? Bom, vou colocar manipulando aqui. Deixa eu dar um espaço aqui. Eu quero aproveitar já aqui, né? Segundo, manipulando. O que eu posso fazer aqui nessa manipulação do sistema? Perceba o seguinte, aqui eu deixei aqui na boca do gol já para manipular, tá? Para deixar bem simples a manipulação, para não ter muito trabalho. Olha bem, o que acontece se você vier e somar essas duas equações? Ó, soma essa x mais y igual a 1 com x menos y igual a 3. Soma para ver o que acontece. Se eu pegar e somar as duas equações, vai ficar o quê? Ó? X mais x, 2x. Mais y menos y, cancela. A igualdade se mantém. E vai dar o quê? 1 mais 3 dá 4. Então, x vai ficar quanto? 4 sobre 2, que dá 2. A gente já encontrou o valor de x. Uma coisa curiosa aí é o seguinte. Quando você manipula e soma a sua equação, o que acontece? Você pode trocar uma das duas equações iniciais, tá? Eu tenho duas iniciais. Eu tenho essa equação, x mais y igual a 1, e x menos y igual a 3, tá bom? Aqui eu somei, né? Então, somei, vou colocar aqui um mais, foi somado. E cheguei na equação 2x igual a 4. Então, o que você pode fazer? Então, você pode trocar qualquer uma dessas duas equações aqui, né, por uma dessas aqui, por essa aqui que você somou. Então, a solução do sistema linear, você pode resolver qualquer duas equações. Você pode resolver essas duas aqui, ou pode resolver essa com essa, ou essa com essa. Então, o conjunto de qualquer duas equações vai dar a resposta correta para você. Então, quando eu fiz isso, eu cheguei numa expressão equivalente no qual eu usei as duas, achei o valor de x. Como é que eu faço para achar o valor de y? Aonde você substitui? Na primeira ou na segunda? Você pode escolher qualquer uma das duas para substituir. A resposta vai dar a mesma substituindo em qualquer uma das duas. Quer ver? Ó? Se você escolher substituir na primeira,
tá? Então vamos substituir na primeira. Então x mais y igual a 1. Então vou colocar no lugar do x, eu coloco 2. Vai ficar 2 mais y igual a 1. Ou seja, passo o 2 para lá, o y vai dar quanto? Menos 1. Se você tivesse escolhido substituir na segunda, fala, professor, eu acho que melhor substituir na segunda, porque eu não gostei de substituir na primeira, vou substituir na segunda. Vai dar a mesma resposta? Tem que dar. Se não der, você errou na conta, tá? Então vamos lá, no lugar do x a gente põe 2, né? A equação x menos y igual a 3. Então no lugar do x a gente coloca 2, então vai ficar 2 menos y igual a 3. Passo o 2 para lá, então vai ficar 3 menos 2, então menos y é igual a 1, ou seja, y igual a menos 1, tá? É só multiplicar por menos 1 dos dois lados aqui, que a gente encontra que a resposta y igual a menos 1. Então você está vendo qual a solução desse sistema aqui? Então a solução é o único número 2 menos 1, ou seja, x igual a 2 e y igual a menos 1. Então, no caso de uma equação, no sistema de duas equações e duas incógnitas, a solução é fácil. Você pode ou isolar, que foi a primeira coisa, ou manipular aí a expressão e tentar simplificar a sua equação para poder resolver, tá? Quando vai aumentando o número de equações, aí complica. Aí as técnicas que eu vou apresentar para vocês fazem todo sentido, tá? Elas auxiliam a gente a interpretar a solução, a encontrar a solução do nosso sistema, tá bom? Bom, um exemplo aí agora de um sistema que é 3 equações e 3 incógnitas, tá vendo que são 3 equações e 3 incógnitas? Quais são as equações? Essa e essa. Quais são as incógnitas? X, y e z. Você está vendo aqui que todas as incógnitas em cada uma das equações está aparecendo de modo linear? Olha, o x não tem quadrado nele, não tem seno, não tem cosseno, não tem nada disso. Ele está aparecendo sozinho, só x. Ó. O y, só y também. É claro, tem um número multiplicando, né? Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2. Aqui o y é 1, aqui é menos 1, tá? Mas a única coisa que tem multiplicando o y é um número. Não tem nada além disso. Não tem x vezes y, não tem y vezes z, nada disso. Ele está aparecendo sozinho aqui. Tá? A incógnita ela aparece sozinha, sem potência, sem produto com outra incógnita, nada disso. O z, a mesma coisa. Então, nesse caso, a gente diz que cada variável está aparecendo de modo linear. Aí você fala, professor, me dê um exemplo de uma equação que não seja linear. Olha, isso aqui é um exemplo de uma equação que não é linear. Por quê? O x está ao quadrado. Ou, se fosse uma coisa desse tipo aqui, ó, x vezes y igual a 2. Ó, x vezes y igual a 2. Isso aqui está de módulo não linear. X cosseno de x mais y também está de módulo não linear. Tá? Vai estar linear quando cada incógnita aparece sozinha, ou seja, não é produto ou soma com outra incógnita, e não tem nem potência, nem seno, nem cosseno, nada disso. Ela aparece sozinho. A única coisa que altera ela é a multiplicação por um número. Tá? Bom, então aqui é um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Como é que a gente resolve esse sistema? Esse sistema 3x3 ainda é simples, tá? Ele não é muito difícil de ser feito. Ele é tranquilinho de ser feito. Vou fazer de um jeito só, tá? Porque vai ficar grande para resolver isso aqui de mais de uma forma. Vai dar trabalho. Eu deixei espaço aqui, mas pouco espaço, tá? Então não vou fazer das duas formas. Qual a melhor forma de fazer? Aí vai do gosto do freguês, tá? A pessoa pode manipular a expressão ou, quando eu não aplico a técnica de fatoração, de eliminação gaussiana, que eu vou ensinar para vocês, o que eu faço em geral? Eu faço por substituição. Eu prefiro substituição, tá? Eu prefiro escolher uma equação, isolar a variável e ir substituindo nas outras equações, tá bom? Bom, eu vou fazer isso nesse caso. Eu vou isolar uma variável e substituir em outra equação. Olha, aqui são 3 incógnitas. Como é que a gente faz a escolha para poder fazer essa técnica de isolar uma variável e substituir na outra? Olha,
A forma mais simples é procurar as equações que têm menos incógnitas para a gente poder resolver, tá? Então são duas, que tem só duas incógnitas. Essa aqui, né, a segunda equação e a terceira equação. Perceba que as duas equações, elas têm uma variável em comum, que é a x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa primeira equação e vou isolar y como função de x. Vou vir na segunda equação, vou isolar z como função de x, tá vendo? Então, vou escrever y como função de x, vou escrever z como função de x, aí o que eu faço? Aí eu substituo na primeira equação o y que eu achei como função de x, o z que eu achei como função de x, e vou achar uma equação só em x. Aí fica fácil de eu resolver, tá bem? Então, vamos lá, ó. Então, eu vou fazer por... isolar e substituir, tá? Então eu vou enumerar as equações. Aqui vai ser a primeira, a segunda e a terceira, tá? Então quando tem mais de duas equações, a gente tem que fazer com leve cuidado aí, né? Então pegando a segunda equação, o que eu faço? Eu tenho x menos y igual a 2 e vou isolar o y, tá? Como é que eu faço para isolar o y? Eu posso passar o y para lá, ele vem com sinal positivo, e passo o 2 para cá. Então vai ficar x mais 2 igual a y. É claro que como eu quero escrever y como função de x, basta você trocar a posição deles, não faz nada, né? Porque x mais 2 igual a y é a mesma coisa que y igual a 2 mais x, ou x mais 2, tanto faz, né? Y igual a x mais 2. Tanto faz aí na hora da representação. Y igual a x mais 2. Circula aqui, tá? Guardo essa que eu vou usar. Agora eu vou na terceira equação e vou isolar z como função de x. Então vai ficar o quê? 2x mais z igual a 4. Como o z aqui já está positivo, o que eu faço? Eu só passo o x para o lado de lá, tá? Então vai ficar z igual a 4 menos 2x. Eu venho aqui e circulo também, tá? Então, achei z como função de x, achei y como função de x. O que eu faço? Agora eu venho na primeira equação e substituo as duas informações que eu tenho, tá? Quais são as duas informações que eu tenho? Então, x mais, no lugar do y, coloco quem é ele como função de x, ó, vai ficar x mais 2. Esse é o y. No lugar do... Oi? Nessa equação 2, não teria que ser x menos 2, porque o x passa para o outro lado e inverte o sinal? O 2, no caso, né? Passa pro Desculpa, é x menos 2. Obrigado. X menos 2. Obrigado. Ó, hoje eu tô ruim de conta, hein? Nossa, tô ruim de conta. Quando o 2 passa para lá, né? Ele passa como menos 2, tá? Sempre quando você tem um número, ele atravessa uma igualdade, ele vem com o sinal trocado. Então era 2, ficou menos 2. Então trocar aqui também, né? Vamos trocar aqui também, tá? Obrigado pela observação. Tô vendo para ver se vocês estão atentos, ó. Agora já põe a desculpa já. Obrigado. Mas acontece, tá? A gente errar na continha. Então vai ficar x mais x menos 2. Que mais? Mais, no lugar do z, eu coloco 4 menos 2x igual a 1. Tá bem? Bom, vamos lá então para continuar a resolução do sistema. Então vai ficar o quê? Ó? X mais x dá 2x. Então dá 2x. Menos 2 mais 4 dá mais 2. Menos 2x igual a 1. 2x menos 2x, o que acontece? Cancela, né? Então, o que a gente encontra? Encontra que 2 é igual a 1. Opa! O que quer dizer isso? Quer dizer que eu errei na conta? Pode ser. Posso ter errado na conta, mas aqui eu posso verificar, eu não errei na conta. A conta está certinha. A única coisa que eu tinha feito mesmo era isso, né? Eu passei o 2 para cá, né? E tinha colocado o sinal trocado, mas agora eu já arrumei. Aqui está perfeito. Era 2x mais z igual a 4, eu passei o menos 2x para lá. O que quer dizer quando eu chego numa coisa dessa?
quer dizer que o sistema não tem solução, tá? Então, quando eu chego numa inconsistência igual a essa aqui, eu quis colocar um exemplo que não tinha solução, né? Porque muitas vezes o aluno está acostumado a fazer só sistemas que têm solução. Então, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que o sistema não tem solução, tá? Esse sistema aqui não vai ter solução. Então, uma coisa que pode acontecer para sistema linear, pode acontecer de o sistema linear seu não ter solução. Esse é um exemplo de um sistema linear que não tem solução. O de cima tinha uma solução única apenas, e esse aqui não tem solução nenhuma. Tá? Por quê? Porque eu dei uma inconsistência aqui. 2 é igual a 1? Não. 2 não é igual a 1. Então, quando eu manipulei, eu cheguei numa identidade que não pode ser verificada. Tá? Então, quer dizer que o sistema seu não pode ser resolvido. Se ele não pode ser resolvido, a gente diz que ele não tem solução. Se você for tentar resolver qualquer técnica que você queira, você vai descobrir que ele não tem solução. Tá? Bom, aí a gente tem algumas observações a fazer aí, né? Em geral, um sistema linear é escrito tendo o número de equações igual ao número de incógnitas. Em geral, a gente faz isso, tá? Então aqui, ó, nesse primeiro eu coloquei duas equações para duas incógnitas x e y. Esse segundo aqui eram 3 equações para 3 incógnitas, x, y e z. Tá bom? Ó, aqui tinha x, y, aqui era como... Ah, você fala, cadê o z aqui? É como se fosse mais 0 vezes z. Ele não tem aqui, mas se a gente quisesse colocar, seria 0 vezes z, tá? Aqui é a mesma coisa, não tem y, é como se fosse 0 vezes y. Vou até apagar aqui para não ficar muito feio, tá? Quando eu for escrever a matriz dos coeficientes do sistema linear, eu vou ter que colocar. Onde não aparece nada, eu coloco 0, tá? Mas aqui, como não precisa, eu não vou ficar 0 vezes z, não faz sentido eu colocar. Então, o elemento não aparece, eu não ponho. Mas aqui tem o quê? 3 equações e 3 incógnitas. Mas pode acontecer situações diferentes? Pode, tá? Pode. Então, para um sistema linear, a gente pode acontecer um desses 3 casos aqui. O primeiro caso é esse aí que a gente viu mesmo, né? Que o número de equações é igual ao número de incógnitas. Como é que a gente chama um sistema linear desse tipo? A gente diz que quando o sistema tem o mesmo número de equações e de incógnitas, a gente chama ele de sistema determinado. Então, se eu falar para você o sistema é determinado, quer dizer que o número de equações é igual ao número de incógnitas. Não quer dizer que o sistema tenha solução, tá? E também nem quer dizer que a solução seja única. Então, para a gente saber se vai ter solução ou se não vai ter solução, ou se vai ser única, ou se serão infinitas soluções, que pode acontecer isso, e vocês vão ver aí ao longo da minha resolução, eu preciso operar sobre o sistema, eu preciso manipular o sistema para eu tirar informação dele, para eu conseguir dizer se vai ter solução, se não vai ter solução, se vai ser única ou se vai ser infinita, tá? Mas a gente já classifica ele como determinado quando o número de equações é igual ao número de incógnitas. Uma outra possibilidade, né, para um sistema, que em geral a gente não vai, quase não vou ter aqui para apresentar para vocês, mas em muitos modelos pode aparecer, né, é que quando eu tenho mais equações do que incógnita, tá? Então o número de equações é maior que o número de incógnitas do sistema. A gente diz que o sistema está sobredeterminado, tá? Então nesse caso ele vai ser chamado de sobredeterminado. E uma terceira possibilidade é quando eu tenho mais incógnitas do que equações, ou seja, o número de equações é menor do que o número de incógnitas. Então a gente diz que o sistema é subdeterminado. Tá? Esse subdeterminado aqui, muitas vezes pode acontecer o seguinte: eu dou um sistema determinado, ou seja, o número de equações é igual ao número de incógnitas. Aí eu aplico a técnica de eliminação gaussiana. Então, quando eu aplico a técnica de eliminação gaussiana, aí a gente obtém um sistema linear equivalente mais simplificado. Esse sistema linear equivalente mais simplificado pode acontecer dele ser subdeterminado, tá? Então, o que vai acontecer nesse caso aí? A gente vai ter infinitas soluções, mas quando chegar lá, vocês vão ver.
Tá? Mas o sistema dado, em geral, né, quando a gente pede o exercício ou apresenta o exemplo aqui em álgebra linear para vocês no curso, ele vai ter, em geral, o número de equações igual ao número de incógnitas. Tá? Então, em geral, quando a gente tem um número de equações igual ao número de incógnitas, a gente espera conseguir resolver o sistema. E a gente espera uma solução única. Espera, mas não quer dizer que vai acontecer. Tá? Bom, então, um exemplo de forma de escrever o sistema aí, né? Sistema linear, na forma genérica, é assim, né? Então, quando eu tenho um sistema com duas equações e duas incógnitas, a forma genérica de escrever um sistema aí pode ser assim, né? Eu posso usar as incógnitas sendo x e y, ó, essas aqui são as incógnitas, x e y incógnitas, então vou escrever aqui, né? Ó, incógnitas. Então, x e y são as incógnitas. E quem são A, B, D e E? A, B, D e E são os coeficientes. Eu vou colocar eles em rosa aqui, ó. São os coeficientes. Coeficientes. E o C e D são números, tá? Ó, isso aqui são números. Eles não podem depender das incógnitas. E quem são o C e o F? Ele é o lado direito e também são números, tá? A gente não chama de coeficiente, tá? É o lado direito, que são números também, tá? Também são números. Então, para um sistema de duas equações, esse tipo aqui, e duas incógnitas x e y, uma forma da gente escrever pode ser assim, tá? Desse jeitinho aí, tranquilinho de fazer. E se eu tivesse três equações, o sistema 3×3? Qual é a forma da gente denotar as incógnitas? A gente pode usar, eu não usei x e y para duas equações, para 3 eu posso usar x, y e z. Tá? Então eu posso colocar essas aqui como sendo as minhas incógnitas. Ó. As incógnitas, x, y e z. Quem são os coeficientes? Os coeficientes são aqueles números que vêm multiplicando as incógnitas. Então, nesse caso, os coeficientes são A, B, C, E, F, G, I, J, K. Tá? Esses são os coeficientes, que vão ser o quê? Da mesma coisa, no caso 2×2, eles vão ser os números. E quem é o lado direito? É D, H e L. Tá? Então, esse aqui é o lado direito, que também são números. Então, para o sistema de duas equações, a gente pode usar as incógnitas x e y, de 3x, y e z, mas num sistema n por n genérico, aí já não dá mais para usar a letra x, y, z, porque você não sabe nem quantos tem, tá? Então, aí entra a forma matemática bonita da gente representar, né? Aí que eu gosto de fazer a forma genérica, né? A forma bonita de representar. Como é que a gente denota as incógnitas num sistema genérico, n equações e n incógnitas? A gente denota desse jeito aqui, tá? As incógnitas minhas vão ser x1, x2, x3, x4, x5 até xn, tá? Ó, aqui embaixo também, aqui embaixo também. Aqui também, aqui também e aqui também, tá vendo? As incógnitas estão aparecendo em todas as equações. Então, x1 até xn são as incógnitas. x1, x2 até xn. A gente vai chamar isso aqui de incógnitas. Incógnitas o quê? Que a gente quer encontrar. Incógnitas. São os números que a gente quer encontrar. O A11, A12 até A1n aqui são os coeficientes, tá? São os coeficientes. Por que a gente denota desse jeito aqui? Ele lembra um pouco a matriz, né? Lembra da matriz lá? E vocês vão ver que quando eu for escrever o sistema linear, ele será escrito na forma matricial. Essa é a forma boa da gente operar. Escrever ele na forma matricial. Mas perceba aqui antes de eu descrever na forma matricial, uma representação interessante dele aí, ó. Esses índices aqui não são quaisquer coisa, tá? Ele está representando alguma coisa. Olha, você está vendo aqui, ó, na primeira linha. Na primeira linha, olha como é que são os índices aqui da minha primeira equação, ó. É A1, A1,
A1. Então, a primeira posição é 1. Ele representa o quê? Ele está representando a primeira equação. E a segunda posição concorda com a incógnita, ó. Então aqui está dando esse 1 com esse 1 aqui, 2 com 2, N com N. Então você está vendo? Então tem uma relação bastante direta envolvendo qual equação eu estou. Então essa aqui é a primeira equação, que é A1, 1, 1. Mas o segundo índice representa a qual incógnita ele está multiplicando, tá? Por isso que a hora que for escrever a matriz, a gente vai ter que tomar o devido cuidado para poder fazer a representação. E do lado direito, como só tem um elemento do lado de lá, eu coloco só, chamo ele de B e coloco 1, né? Ó, isso aqui também é um número. Olha na segunda linha aí. Na segunda linha, o que você vai ter? Ó? Esses são os coeficientes, ó. Esses são os coeficientes. Troquei o índice, né? Ó, aqui é o 2, né? Tá vendo? A2, 2, 2. Por quê? Isso aqui representa a segunda equação. Mas olha que o segundo índice ele não mudou, né? Se eu pego na coluna aí, né? Na mesma coluna, o segundo índice não muda. Por quê? Porque ele está multiplicando, está representando a multiplicação com a incógnita. Ó. Então, A21, A22, A23, não tem aqui, A2N, tá vendo? Até a última equação, tá? Então, a última equação, que é a enésima equação, então você perceba que eu mudei só o índice do primeiro. Então, realmente, ó, isso aqui está representando a posição da linha, lembra? O primeiro índice representa a linha e o segundo índice está representando a coluna. Então, a forma de representação aqui do sistema linear, ela é muito, remete muito à matriz. Então, a gente vai escrever isso aí na forma matricial. Então, uma forma boa de escrever um sistema linear é na forma matricial. E a gente vai operar sobre a forma matricial do sistema linear. Então a gente não vai mais fazer isolamento e substituição, não. A gente vai escrever na forma matricial e vai operar diretamente sobre a forma matricial. E do lado direito, né, como vocês estão acostumados a ver aí, né, dos exemplos anteriores, isso aqui são todos números. Tá bom? Oi. Uma dúvida. Aí na forma genérica é AN de navio e M ou é ANN? NN. Porque NN, navio. Por quê? Por que é N? É N porque o número de equações é exatamente igual ao número de incógnitas. Então, para eu começar a resolver esse sistema aqui, eu estou admitindo que eu tenho N equações, então de 1 até N, e N incógnitas, x1 até xn também. Então é ANN. Tá bom? E o lado direito é BN? N de navio. Ó, o meu N é assim e o meu M tem 3 perninhas. Tá? Porque são sistemas quadrados, né? Isso, porque o sistema é quadrado. O número de equações é igual ao número de incógnitas. Então, sempre eu estou admitindo que eu estou com o sistema aqui quadradinho, tá? Número de equações é igual ao número de incógnitas. Então, são N equações, que são o número de equações, 1 até N, e N incógnitas. Então, a forma de você olhar isso é que as equações você conta ao longo das linhas. E as incógnitas ao longo das colunas. Oi, desculpa? Se você voltar a linha na página, aparece o sistema para comparar um com o outro. Cortou o que você falou, você pode repetir? Se você voltar a folha aí de meia linha, vai aparecer o sistema 3 que você... Aqui, ó. Daí dá para comparar o 3x3 com isso. O 3x3 vai passar para NN. Isso, vai passar para NN, exato. É isso que eu fiz. Era 2 por 2, quadradinho. 3 por 3, quadradinho. Agora N por N, com N genérico, quadradinho. Tá? Quadradinho, ainda. Tá? No seu tamanho do N, é quadrado. Tá? São N equações para N incógnitas. Tá bom? Então, os índices aqui, apesar da minha letra parecer ou não ajudar, é N. Quando eu for fazer M, eu ponho 3 perninhas, tá? Vou fazer assim, igual eu faço pro meu menino. Tá? 3 morrinhos, não é perninha não, morrinho, né? Então, são
3 morrinhos. É porque o N minúsculo, tá? Tá, pode confundir mesmo, né? Porque o N minúsculo, né? O M maiúsculo meu é assim. E o M minúsculo meu é assim. É 3 morrinhos que eu coloco. Tá? E o N maiúsculo meu é assim. E o N minúsculo é assim. Tá bom? E os índices da minha matriz serão sempre índices minúsculos. Obrigado pela pergunta, né? Porque para mim é tão natural que concordo, né? Parece confuso mesmo, mas é minúsculo. Então é o N minúsculo e em todas as representações. Aqui também, ó, N minúsculo, tá? Quando for maiúsculo, eu digo, mas os índices em geral, qualquer índice em geral, eu utilizo o índice como representação minúscula. Isso é mais ou menos um padrão que é usado. A gente sempre usa as letrinhas minúsculas. Letra maiúscula a gente não representa com índice. Tá? Bom, mas vamos representar isso aqui na forma matricial? Ó, eu coloquei o 2 por 2, o 3 por 3, depois eu coloquei o N por N para a gente fazer. Vamos fazer primeiro o 2 por 2 aí, ó. Como é que é a representação matricial agora, né? Eu dei um sisteminha para vocês, ó. São duas equações, A11x1, A12x2, B1, A21x1, A22x2, B2. Como é que a gente representa isso aqui na forma matricial? Então vai ser uma matriz. Quem vai entrar nessa matriz aqui? Quem vai entrar na matriz aqui são os coeficientes do meu sistema linear. Então eu vou colocar o primeiro coeficiente aqui, A11, A12. Então vim na primeira linha e escrevi os dois coeficientes, o A1 e o A12. Ó, peguei a primeira equação. Na segunda vai ficar o A21 e o A22. Tá vendo? É isso que eu tenho aí. Essa matriz ela vai ganhar um nominho, ela tem um nominho especial, ela é chamada de matriz dos coeficientes. Por que isso? Porque só tem coeficiente nela. Tá bom? E aí você fala, professor, cadê as incógnitas? A incógnita ela vai entrar aqui como um vetor ou uma matriz coluna. Tá? A matriz coluna vocês já viram, a gente já apresentou. O que vai ser a matriz coluna? Quem eu vou colocar aqui? Eu vou colocar as incógnitas x1, x2. E o lado direito ele vai entrar como um vetor coluna também, né? Desculpa, uma matriz coluna também, B1, B2. Tá? Essa é a representação matricial do que está aqui em cima. Aí você fala, professor, por que é isso? Bom, deixa eu colocar uma página em branco aqui para a gente ver que realmente, se eu sair agora da representação matricial, eu chego no sistema de equações que eu tenho, ó, a representação matricial que eu tenho é essa aqui. A11, A12, A21 e A22. E aqui, x1 igual a B1, B2. Olha, como é que a gente enxerga isso aqui? Isso aqui é um produto entre duas matrizes, tá? É uma matriz 2 por 2 vezes uma matriz 2 por 1. O produto é possível de fazer, ó, vou ter que colocar aqui, ó. 2 por 2, aqui é rascunhinho mesmo, né? Aqui 2 por 1. Por que 2 por 2? Porque é quadradinha, né? Ó, tem duas linhas e duas colunas. Por que essa aqui é 2 por 1? Ela tem duas linhas e uma coluna apenas. Esse produto é possível de fazer? Lembra quando é possível fazer o produto entre duas matrizes? Quando o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. Então, esse número aqui é igual, eu posso fazer o produto. E que tipo de matriz que eu vou obter? Eu vou obter uma matriz 2 por 1. Vamos fazer esse produto aqui? Então, vamos fazer? Vamos lá? Então, vou fazer só o produto do lado esquerdo, né? Então, como é que a gente faz o produto? Então, eu vou pegar isso, né? Então, a primeira linha vezes a primeira coluna e coloco na primeira posição. Tá? Não é assim que a gente fez a conta? Ó. Primeira linha... Tá deitando aqui, deixa eu arrumar. Tá deitando porque eu estou meio encurvado aqui sobre o laptop mesmo. Agora eu fiquei mais correto aqui. Então, vamos lá, ó.
Então vai ficar essa linha vezes essa coluna. Então como é que é o produto a gente faz? Então vai ficar esse vezes esse. Então A11x1 mais A12x2. Isso aqui vem nessa posição aqui, tá? Na posição primeira linha, primeira coluna. Aí eu vou ficar o quê? Bom, não tem mais colunas para eu multiplicar da segunda matriz. Aí eu venho para a segunda linha. Lembra que o elemento da segunda linha ele vai ser posto na matriz resultante na segunda linha também, tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar A21 vezes x1, A21 vezes x1, mais A22 vezes x2. É assim que a gente faz o produto entre matrizes. Igual a B1, B2. Quando duas matrizes são iguais, ó, você tem duas matrizes aqui, ó. Uma matriz com duas linhas e uma coluna é igual a uma matriz que tem duas linhas e uma coluna. Quando duas matrizes são iguais, quando são iguais elemento a elemento. Então, o que eu tiro aqui dessa informação? Eu tiro que A11 x1 mais A12 x2 vai ficar igual a quem? B1. E aqui eu tiro o quê? Que A21 x1 mais A22 x2 vai ficar igual a quem? B2. Então você está vendo que eu saí da representação matricial, operei o produto entre matrizes aqui do lado esquerdo, cheguei nessa resposta aqui, e aí eu usei a igualdade entre matrizes. Duas matrizes só são iguais se forem iguais elemento a elemento. E ganhei o que de novo? O sistema linear original. Então, a representação matricial de um sistema linear é o sistema linear. É só uma forma mais enxuta de representar o sistema linear, tá? Então, é uma outra representação do sistema linear usando matrizes. Curiosamente, aquele livro lá do Anton, ele apresenta primeiro o sistema linear e só depois ele apresenta matrizes. Eu acho melhor apresentar primeiro matriz e depois o sistema linear. Por quê? Porque agora eu posso fazer essas afirmações, tudo que eu fiz. O produto entre... usei aqui o produto entre matrizes, usei que duas matrizes só são iguais quando eles forem iguais posição a posição, e consegui chegar no meu sisteminha linear. Você viu? Então, aqui eu saí do sistema linear e representei ele na forma matricial, e aqui como exemplo para mostrar para vocês, eu peguei a forma matricial e voltei para o sistema de equações. Tá bom? Bom, vamos lá fazer um 3x3 agora. Eu vou colocar direto a representação matricial. Se vocês quiserem ir no rascunho e fazer o produto e depois verificar realmente que está dando a mesma coisa, né? Vocês podem. Mas eu acredito que vocês já acreditaram em mim que essa conta é válida para qualquer número de equações e incógnitas aí que eu tenho. Bom, vamos lá então colocar a representação matricial. Então, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente constrói a matriz dos coeficientes. Então, vem aqui, ó. Construa a matriz dos coeficientes. Quem é a matriz dos coeficientes? Só pega os coeficientes. Então, vai ficar o A11, o A11, o próximo, o A12, o próximo, o A13. Então, na primeira linha, eu coloquei os elementos os coeficientes da primeira linha. A1, A12, A13. Agora eu vou para a próxima. A21, A22, A23. Tá? Então, A21, A22, A23. E da última, A31, A32, A33. Então, essa aqui é a minha matriz dos coeficientes, ó. Matriz dos coeficientes. Tá? Aí, como é que eu coloco as minhas incógnitas aqui? Vou pôr na forma de matriz coluna. Então, vai entrar o quê? x1, x2, x3. Tá? Aqui é a forma da minha... as incógnitas. Então, isso aqui são a matriz coluna de incógnitas. Tá? Igual a B1, B2, B3. Olha lá que legal. Tá? Uma forma bem enxuta de representar. Deu o sistema linear, escrever ele na forma matricial. E no caso N por N, né? A pessoa fala, professor,
No caso, o N por N complica. Complica nada, tá? Fica igual, porque a construção é a mesma. A ideia de construção é a mesma, ó. Então, aqui é N, tá? Lembrando que aqui é N de navio, é o meu N minúsculo. Então, são N equações para as N incógnitas, x1, x2 até xn. Como é que é a matriz aí dos coeficientes? A matriz dos coeficientes, basicamente, do jeito que a gente escreve aí, ela vai ser a matriz genérica que eu sempre escrevo. Ó, ela vai ser o quê? A1, A12 até A1N na primeira linha. Ó. A1, A12, A13 até o A1N. Então, primeira linha a gente sempre está denotando como o primeiro elemento, sendo esse primeiro índice aqui, né? E o segundo tem a ver com a coluna. Aí eu vou na segunda lá. A21, A22, A23 até A2N. Tá, meu 3 não ficou bom. Você fala, professor, sua letra não fica boa. Não, mas meus 3 aqui ficou particularmente ruim. Tá? A23. E vou até... Aqui se quiser colocar o A31, A32, A33, até o A3N, você pode. Mas eu já estou com preguiça, eu vou colocar direto o AN1, né? Que é a enésima equação. AN2, AN3, até o ANN. Tá? Olha lá como ficou bonita a minha matriz. Essa aqui é a minha matriz dos coeficientes. Então, matriz dos coeficientes. Tá? E o vetor de incógnitas, como é que a gente coloca? Ou a matriz, coluna de incógnitas, a gente coloca aqui, né? Como x1, x2, até quem? Até xn. Só notando aí, ó, essa matriz é uma matriz n por n, essa matriz é uma n por 1. O produto pode ser feito? Pode, exatamente igual eu fiz no caso 2 por 2. E o lado direito é B1, B2 até Bn. Então essa é a representação matricial do meu sistema linear. Tá? Só um detalhe, todo sistema linear pode ser representado na forma matricial, no qual a matriz de coeficientes é formada basicamente por números, basicamente não, só por números, tá? O lado direito formado só por números também, tá bom? Bom, vamos dar a interpretação geométrica agora do sistema linear antes de eu começar a resolver, porque hoje eu não vou resolver, tá? Eu vou dar a interpretação geométrica do sistema linear e vou dar, além da interpretação geométrica, eu vou fazer as soluções usando geometria para o sistema linear. É claro que isso aí vai servir só para um sistema com 2 equações e depois com 3. Com mais, vocês vão ver que não vai dar. Por que que não vai dar? Olha, cada equação do sistema linear, ele gera uma estrutura linear. Quais são as estruturas lineares que a gente conhece da geometria analítica? A primeira é a reta. Tá? A reta é a estrutura linear de dimensão, dimensão 1 que a gente tem. O segundo é o quê? É o plano. A gente está crescendo a dimensão. Tá? A reta tem uma dimensão apenas, é só uma retinha. Tá? O plano já tem 2 dimensões, porque ele tem o quê? Comprimento e largura. A reta só tem comprimento, né? A gente pode dizer isso, que uma reta só tem comprimento, ela só tem uma dimensão. A estrutura, a próxima, né, depois da reta é o plano, que já tem 2 dimensões. E aí, para dimensões mais altas, a gente já chama de hiperplano. Isso a gente já nem consegue desenhar mais, tá? O desenho de hiperplano a gente nem consegue desenhar mais. Por que não consegue desenhar mais? Porque o máximo que a gente consegue ver, compreender, é até dimensão 3 só. A gente não consegue compreender dimensão maior do que 3. Então, uma reta ela pode ser desenhada num plano ou no espaço. Ela vai continuar sendo uma reta.
num plano no espaço. Você fazer uma reta num plano, deixa eu colocar aqui como é que é uma reta num plano? Uma reta num plano é assim, ó. Essa é uma reta num plano. Ela é uma estrutura de dimensão 1 num plano que tem dimensão 2. Dá para fazer uma reta no espaço? Dá, uma reta no espaço, né? Aqui o espaço a gente denota desse jeito aqui, o sistema de coordenadas espacial, ó, x, y e z, né? São as coordenadas. Como é que é uma reta aqui no espaço? É uma reta mesmo, ó. Continua sendo uma reta também, tá? Só que a forma de representar uma reta agora não é através de equações. A gente pode representar ela pode usar duas equações para representar uma reta. Uma só não vai dar uma reta. Bom, a próxima estrutura linear é quem? É o plano. O plano é uma folha de papel, tá? Ele tem duas dimensões. Ele tem largura e tem comprimento, tá? Aí você fala, professor, eu posso representar um plano em duas dimensões? Olha, representar um plano em duas dimensões é a própria duas dimensões, tá? Então, se você fosse representar um plano aqui, ó, seria quem? Seria tudo, né? Você enxergaria alguma coisa interessante aqui? Não. Então, representar um plano em duas dimensões não faz sentido, tá? Não é nem um pouco, não tem nenhum tipo de coisa interessante aí. Um plano em 3 dimensões a gente pode representar? Pode. Ó. Como é que seria um plano em 3 dimensões? Depois eu vou lá no GeoGebra. No GeoGebra a gente desenha melhor, tá? Um plano em 3 dimensões seria o quê? Seria uma folha, imagina uma folha de papel aqui em 3 dimensões. Sei lá, isso aqui é uma folha de papel num sistema de coordenada em 3 dimensões, tá? Se desse para rodar aqui, você ia ver que ele não tem largura, ele só tem comprimento bom, só tem esse lado e esse lado aqui, tá? Como é que é? Desculpe, ele tem comprimento, tem largura, mas não tem profundidade, tá? Profundidade, seria a terceira dimensão, a gente pode dizer que é profundidade. Então ele tem largura, tem comprimento, tem largura, mas não tem profundidade. Ele é uma folha de papel mesmo. Aí você fala, professor, como é que ficaria um plano em 4 dimensões? Eu não sei desenhar 4 dimensões, não consigo desenhar 4 dimensões. Tá? Não faz sentido desenhar 4 dimensões. Aí você fala, professor, e o que seria a próxima estrutura, então, que a gente teria que desenhar aí, né, que seria interessante? Então a gente tinha o quê? Tinha uma reta, que tinha uma dimensão, eu tenho um plano que tem 2 dimensões, e aí para a próxima dimensão seria um hiperplano. Ficaria interessante a gente desenhar um hiperplano a partir de qual dimensão? Sempre uma a mais no qual ele é definido. O hiperplano aqui, o primeiro hiperplano que a gente poderia definir seria um hiperplano tridimensional. Aonde que eu vou desenhar esse hiperplano tridimensional? Se eu fosse desenhar ele em 3 dimensões, ele seria as 3 dimensões todas. Então você não enxergar nada nele. Eu teria que começar a desenhar ele em dimensão 4. Agora eu te pergunto, como eu desenho em dimensão 4? Eu não sei desenhar em dimensão 4. Tá? Nem dá para desenhar em dimensão 4. Às vezes pode ter projeções que a gente faz de figuras de dimensão 4 em dimensão 3 ou em dimensão 2. Mas me pergunta como é que faz esse desenho. Eu não sei. Geometria eu sou uma negação. Tá? Eu tinha um professor que dizia que conseguia ver projeções de dimensão 7 em dimensão 2. Eu não consigo ver nem... O malemar que eu consigo ver é uma figura de dimensão 3 projetada em dimensão 2. Aí. Malemar. Tá? Então, não tenho habilidades geométricas para ir além disso. Então, o que a gente vai fazer geometricamente na representação das nossas soluções? Né? Então, a gente sabe que a solução do sistema linear ele vai gerar estruturas do tipo... o sistema linear são reta, plano, hiperplano, mas só vou conseguir desenhar, vocês vão ver, de sistema 2x2 e 3x3. Tá? Bom, então vamos lá. Então vou pegar um sistema 2x2. 2x2 é uma delícia. 2x2 eu consigo fazer tudo. Consigo fazer desenho para vocês, consigo ensinar como é que faz, tudo no papel. Não vou precisar apelar para GeoGebra. Vou fazer no GeoGebra também. Mas não precisaria apelar para o GeoGebra, tá? Porque eu sei fazer isso aí. Olha aí as duas equações, né?
Então eu tenho, esse sistema são duas equações, x mais y igual a 2, x menos y igual a 4. Essa primeira equação aqui, se você for fazer o desenho dessa primeira equação aqui no plano, tá? No plano, ele vai dar para você uma reta. Como é que eu sei que isso aqui vai dar uma reta? Basta eu fazer o quê? Ó, peguei a equação, x mais y igual a 2, passo o x para lá, eu descobri que y igual a menos 2x. Aí você fala, professor, como é que eu faço o desenho dessa reta? Se você não quiser ir lá no GeoGebra fazer o desenho, já que a gente vai, tá? Mas por enquanto eu vou fazer na mão ainda, porque vou imaginar que eu não tivesse GeoGebra, imaginar que eu tivesse na sala de aula. Como é que eu iria para fazer o gráfico desta reta aqui? Como é que eu faço? Fazer gráfico de reta é moleza. Você cria uma tabelinha, tá? Você dá 2 valores de x e acha 2 valores em y, marca esses pontos no plano cartesiano e liga os dois pontos, que vai dar uma reta. Vamos chutar 2 pontos quaisquer aí? Vamos lá. Vamos chutar lá x igual a 1 e x igual a 2. Vou fazer. Você pode falar, professor, se você quiser escolher outro valor, pode? Pode. Você pode escolher o valor que você quiser. Pode ser 0, pode ser 0 e 1, qualquer 2 valores. Não pega mais que 2 não, porque vai ficar ruim de fazer o desenho, tá? Eu já sei que é uma reta, eu vou só usar 2 valores. Quanto que vale y quando o x for 1? Então você vem aqui, ó. Coloca no lugar do x, você coloca 1. Então vai ficar 2 menos 1, que dá quanto? Dá 1. Quando o x for igual a 2, quanto que vai valer o y? Então o y vai valer 2 menos 2 vai dar quanto? 0. Então o que a gente faz? Agora a gente vem lá no sistema de coordenadas, tá? Que é o plano cartesiano nosso. E a gente marca esses pontos. Como é que a gente marca o ponto? Então eu vou pegar o primeiro ponto. Ó. Lembrando que um ponto em dimensão 2 tem 2 coordenadas. Uma coordenada x e uma coordenada y. Então eu marco primeiro a coordenada x nesse eixo aqui, no eixo horizontal. Então eu marquei 1 aqui, ó. 1. Vou lá, marco o y no eixo vertical. Você fala, professor, está fora de escala. Não importa, tá? Eu não tenho régua aqui para poder fazer, então vai ficar mesmo fora de escala. Mas se você quiser fazer no caderno depois para você verificar, você vai ver que dá bonitinho. Aí como é que a gente encontra qual é o ponto específico? Ó? Eu traço uma paralela ao eixo x a partir do ponto da coordenada x. Desculpa, paralela ao eixo y, né? Eu tracei uma paralela em relação ao eixo y a partir da coordenada x. Agora eu vou na coordenada y e traço uma paralela a partir dela em relação ao eixo x. Então essa reta aqui está paralela a essa aqui. Você fala, professor, não parece que não está. Mas está, tá? Na boa vontade está. E essa aqui também, ó, essa reta aqui também está paralela a essa de baixo aqui. Na boa vontade está. Como é que a gente encontra um ponto? É a interseção entre esses dois aí, tá bom? Então esse é o ponto 1 de coordenada x igual a 1 e y igual a 1. Tá? Aí a gente vai marcar o outro ponto. O outro ponto é 2 e 0, tá? Então, quando o x valer 2, eu marco aqui a coordenada dele 2. Coordenada x. E a coordenada y vai ser 0, que é essa aqui. Nesse caso aqui fica fácil. Por quê? O x eu nem preciso levantar ele, né? Porque se eu vier aqui com a projeção de y, ou seja, eu vou traçar uma paralela em relação a x. Como ele já está na origem, a paralela em relação a x é a própria x. Tá? Então, a interseção entre esse ponto e esse aqui, fazendo aquele processo de construção, traçando paralelas, vai ser exatamente esse ponto aqui, tá? Então, eu vou traçar os pontos em vermelho, ó, esse aqui também. E agora eu faço o desenho da reta. Como é que você faz o desenho da reta? Liga os pontos. Ó. Ligou os pontos. Tá bem? Então, essa primeira equação, ela é uma reta. Uma reta. Aí, vamos para a segunda equação. A segunda equação é x menos y igual a 4, né? Então, x menos y igual a 4. O que eu faço? Eu já fiz a conta aqui, né? Eu passei o x para lá
ele foi com sinal negativo, né? Vamos fazer um passo a mais aqui, né? A pessoa fala, o que o professor fez, né? Eu passei o x para lá, então ficou 4 menos x, e aí multipliquei por menos 1 dos dois lados, ó. Multipliquei por menos 1 dos dois lados, então quando eu multipliquei por menos 1 ficou menos com menos vai dar mais y, menos 1 vezes 4 vai dar menos 4, menos 1 vezes x dá x, tá bem? E aí como é que eu faço a reta, tá? Porque eu sei que vai dar uma reta também. Faço a mesma coisa, crio uma tabelinha, tá? Vou fazer em outro sistema de coordenadas, porque senão vai poluir. Mas daqui a pouco eu vou lá no GeoGebra e a gente coloca lá no mesmo sistema de coordenadas. Aí vocês vão ver, identificar o que é a solução da nossa equação. Por enquanto eu só estou montando o que quer dizer cada equação. Então cada equação representa, no caso 2 por 2, cada equação representa uma reta. Então o que eu faço? Ó, eu chuto valores para x. Vamos colocar valores aí? Ó. Vou pôr 1 e 2 também, tá? Quer colocar outro? Coloca, tá? Eu vou colocar 1 e 2 aí para padronizar. Então, quando x for igual a 1, vai ficar o quê? 1 menos 4 vai dar menos 3. E quando x for igual a 2, vai ficar 2 menos 4 dá menos 2. Tá? Bom, aí eu vou lá no novo sistema de coordenadas que eu vou criar aqui. Vou tentar deixar isso aqui mais retinho. Tá? Ah, os valores vão ser negativos, então deixa eu colocar mais para cima aqui. Os valores da imagem são negativos, então vou colocar mais para cima aqui, senão não vai caber. Olha, então vou marcar o ponto lá. X igual a 1. O y vale quanto? Ele vale menos 2, tá? Ou, desculpa, menos 3. Então tá mais abaixo ainda, desculpe. Então ele vale menos 3. Vou menos 3 aqui. Menos 3. E aqui é 1, tá? Como é que eu acho... Só marquei as coordenadas por enquanto, né? Como é que eu acho o ponto no plano cartesiano? Eu traço, a partir do ponto x, uma paralela em relação ao eixo y. A partir do ponto y, traço uma paralela em relação ao eixo x. Encontrou, eu marco. Vou fazer em vermelho. Então, esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Coordenada x igual a 1 e y igual a menos 3. Vou marcar o outro ponto lá. O outro ponto é 2 menos 2. Então, eu pego a coordenada x é 2. E a coordenada y é menos 2. Bom, vou mais ou menos aqui. Ó. Menos 2. Tá aqui. Aí, o que eu faço? Traço uma paralela em relação ao eixo y. A partir do ponto da coordenada x. Traço uma paralela em relação ao eixo x da coordenada y. Onde as duas se encontraram, eu vou lá e marco. Aí você pode parar para pensar o seguinte, professor, mas encontrou essa reta com essa aqui. Não faz sentido nenhum, tá? Você não tem nada que ligar, que fazer bolinha nesse ponto, não. Você vai fazer, se você quiser fazer aqui, depois apagar, porque, na verdade, a gente só está fazendo isso aqui, é uma projeção, tá? Na verdade, o que a gente quer é só o ponto mesmo. Essa retinha aqui só serve para a gente encontrar onde está o ponto lá, tá? A gente não desenha essa reta na nossa matriz. No nosso gráfico, tá? O que é importante é só a reta mesmo, tá? Isso que eu fiz foi só para encontrar onde está o ponto. Então, agora eu faço o quê? Para fazer o desenho da reta, eu ligo os pontos. Então, essa aqui é a reta dada por essa equação, x menos y igual a 4, tá? Então, você viu que nesse sistema aqui de duas equações de duas incógnitas, cada equação representa uma reta. Bom, e no sistema 3 por 3? O que vai acontecer aqui? No sistema 3 por 3, no sistema 3 por 3, né? Que é 3 incógnitas, 3 equações, cada equação vai representar um plano, tá? Isso vai representar um plano. Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer só uma delas, ó. X mais y mais z igual a 3. Eu vou só fazer uma delas, porque no plano já dá um pouco de trabalho da gente fazer o plano. A gente sabe que uma reta ela é definida por dois pontos pelo qual ela passa. Dois pontos distintos definem de modo único uma reta. E no plano
Como é que a gente constrói um plano? Para a gente construir um plano, a gente precisa de 3 pontos distintos. Mais do que distintos, eles têm que ser não colineares. Então, 3 pontos não colineares determinam de modo único um plano, tá? Então, é assim que a gente faz. É fácil construir plano na mão? Não, é difícil, dá trabalho, tá? Não é nada trivial de construir o plano a partir de pontos de uma tabela. Mas vamos tentar construir pelo menos este aqui. Não vai ficar bonito, tá? Vai ficar assim uma coisa mais ou menos, mais para menos do que para mais, tá? Vai ficar uma coisa menos, tá? Vai ficar ruim. Mas pelo menos vou mostrar para vocês como é que eu construiria na mão. Depois quando a gente for lá no computador, quer dizer, no computador já estou, né? Quando eu for lá no GeoGebra, aí vai ser covardia, né? Já vou fazer um desenho bonitinho aí pra gente. Vocês vão conseguir ver isso aí de modo muito mais claro, tá? Mas como é que eu construiria na mão? Imagina que eu estivesse na sala de aula, né? Estaria suando para poder fazer isso. Aqui agora eu posso fazer até uma coisa mais ou menos. Vocês falam, professor, não consegui ver nada. Não tem problema. No GeoGebra você vai conseguir ver. Mas na sala de aula não tem o que fazer. Na sala de aula eu desenho no quadro e o aluno acredita, tá? Ele acredita que o que eu vou fazer ali vai ser um plano e está representando realmente a equação. Bom, vamos lá. A gente isola uma das variáveis. Por exemplo, naquele caso eu isolei y como função de x. Em geral, no caso do plano, eu isolo z como função de x e y. Então vai ficar 3 menos x menos y. Tá? E aí a gente faz o quê? Também cria uma tabela. Aqui você vê que eu deixei uma página inteira aqui para eu poder fazer o gráfico disso aqui. Eu vou pegar fazendo a tabela aqui. Então, na tabela eu vou ter que dar 2 coordenadas. Vou ter que dar uma coordenada em x, uma coordenada em y, para poder achar o valor de z. Então, vou ter que dar o valor de x e de y e encontrar z. Tá? Basta 3 pontos, tá? Eu coloquei a tabela um pouco grande aí, mas 3 pontos, basta não. Coloca só 3 pontos para você tentar fazer o desenho. Então, vamos chutar valores para x? Vamos lá, vamos colocar x igual a 1 e y igual a 1 também. Vamos ver quanto que dá o valor de z? Então, quando o x for 1 e o y for 1, então vai ficar, o z vai dar quanto? Ó, 1 e 1 aqui vai ficar 3 menos 1 menos 1, então vai ficar 3 menos 2, que vai dar 1 também. Ó. Então, nesse caso, vai dar x igual a 1, y igual a 1 e, curiosamente, z igual a 1 também. Vamos dar um outro valor para x? Vamos colocar x igual a 0. Ó, vou colocar x igual a 0. Y igual a 0 também. Então, quanto que vai dar z? Então, para x igual a 0 e y igual a 0, z vai dar quanto? 3. E aí eu vou colocar lá, sei lá, x igual a 1, y igual a 0. Nesse caso aqui vai dar o quê? Então, quando o x for igual a 1 e o y igual a 0, vai ficar 3 menos 1 vai dar 2. Você está vendo que todos os valores que eu coloquei são positivos. Por quê? Porque na mão é muito mais fácil a gente desenhar se todos os valores estiverem do lado positivo, tá? Vai dar muito mais trabalho de localizar um ponto em dimensão 3 se tiver em qualquer lado negativo, seja em x, seja em y, seja em z, tá? Dá muito mais trabalho de visualizar. Então o que a gente faz? A gente localiza os pontos e depois liga os pontos de uma maneira mais ou menos aí, uma maneira esperta que a gente tenta fazer. Então vamos lá. Então, ó, em dimensão 3 a gente tem o sistema de coordenadas nosso é assim. Tá bom? É x, y e aqui z. Tá? Ó, aqui é a parte positiva só. Você fala, professor, é a parte negativa. Tá para trás aqui, tá? De y, de x tá aqui e de z tá para baixo. Então você tá vendo, ó, só localizar ponto ali já dá um trabalhão danado. Então o que a gente faz? Então a gente tenta buscar os pontos só do lado positivo. Isso é um truque? Bom, é um recurso, né, que a gente usa e tenta com isso simplificar ao máximo a nossa representação. Então o primeiro ponto é x igual a 1, y igual a 1 e vai achar z igual a 1. Como é que a gente marca? Primeiro a gente marca então os pontos dados. Então vou primeiro coordenada x1, coordenada y1, tá bom? Marquei os pontos dados.
Aí como é que eu vou fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a projeção deste ponto no plano XY. Então como é que a gente faz primeiro para encontrar a projeção? Então eu traço uma paralela em relação ao eixo Y, tracei, tá? Uma paralela em relação ao eixo Y a partir da coordenada X. Tracei uma paralela em relação ao eixo X a partir da coordenada Y. Então eu achei. Esse aqui é o ponto? Não. Isso aqui ainda é a projeção do ponto em X no plano XY. Agora o que eu faço? Agora eu levanto o ponto, eu levo ele lá em cima, tá? Então como é que eu faço? Agora eu traço uma paralela em relação ao eixo Z. Tá? Então vamos lá. Uma paralela em relação ao eixo Z. Deixa eu marcar o ponto, né? Esqueci de marcar o ponto. O ponto é 1. Deixa eu marcar ele também. Ponto 1 aqui. Traço uma paralela em relação ao eixo Z. Traço. E você fala, professor, e a partir de Z, o que eu faço? Eu traço uma paralela saindo da coordenada Z, mas essa paralela é paralela em relação ao plano XY. Então é mais ou menos assim, ó. Tá? Essa reta está paralela a esse plano aqui, ó, XY. Aonde eles se encontram, eu marco o ponto. Então o primeiro ponto que eu tenho é esse aqui, tá? Esse é o primeiro ponto, é o ponto X1, Y1 e Z1, tá? Então esse é o ponto 1, 1, 1. Tá certo? Vou marcar o próximo. O próximo é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 3. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o meu sistema de coordenadas aqui, né? Meu eixo Z. Levantar ele um pouquinho, tá? Por que esse ponto aqui vai ser fácil da gente marcar? Não vou ter muito trabalho de marcar esse ponto. Porque esse ponto aqui, ó, x igual a 0 e y igual a 0, vai estar a partir daqui da origem, tá? Ó, x igual a 0 e y igual a 0, tá aqui a minha projeção do plano XY. E aí eu tenho que levar o quê? Até z igual a 3, tá? E quando x for igual a 0, y for igual a 0, z igual a 3. Então, na verdade, esse ponto aqui, ele está exatamente sobre o eixo z. Então, quando você tem duas coordenadas igual a 0 e a terceira coordenada diferente de 0, ele vai estar exatamente sobre um eixo. Então, quando for, por exemplo, x igual a 0, y igual a 0 e z diferente de 0, ele vai ser um ponto no eixo z. Quando o z é igual a 0, o x é igual a 0 e o y é diferente de 0, é um ponto no eixo y. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui, o meu ponto ele vai ser aqui, exatamente o 3. Então, você está vendo que eu escolhi pontos ali o mais esperto que eu pude para eu conseguir fazer o desenho do meu plano aí. E finalmente, falta a última. Só o comentário, ó. Se eu usasse só esses dois pontos para desenhar o plano, não daria, porque esses dois pontos vão definir uma reta. Uma reta onde? Uma reta em dimensão 3, mas vai continuar sendo uma reta. Ó. Ligando esses dois pontos vai dar uma reta. Tá? Deixa eu apagar essa linha aqui que não precisa, não usa para nada. E finalmente, o ponto x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 2. Então, vamos marcar esse ponto aqui. Ó, x igual a 1, y igual a 0. Qual é a projeção de 1 e 0 aqui no plano xy? Lembra que eu falei? Ó? Se a coordenada y for igual a 0 e o x for diferente de 0, então esse ponto aqui no plano xy, porque a gente não está considerando o z aqui para a gente achar a projeção, vai dar exatamente o ponto 1, tá? Então, isso aqui é o ponto x igual a x1 e y0. Agora, a gente levanta ele. Levanta ele até onde? Até a posição 2. Então, eu vou levantar ele, tá? Levanto ele. E aí eu venho o quê? Eu venho com uma paralela ao plano XY saindo de 2. Tá bem? Encontrei ali? Encontrei. Então, esse aqui é o ponto. Qual é o plano? O plano vai ser uma folha de papel que passe por este ponto vermelho, esse primeiro aqui, ó, que está em 3, por esse outro plano vermelho, eu vou chamar isso aqui de A, esse de B e esse de C, tá? Então, vai ser uma folha de papel que passa em A, em B e em C. Você fala, professor, existe uma única folha que passa aí? Sim. Um plano ele é determinado de modo único por 3 pontos não colineares. Então, a gente desenha aqui uma coisa mais ou menos, tá? Então, vamos lá. Vou pegar uma folha de papel que passe
em todo mundo aí, ó. Tá bom? Passou em todo mundo, ó. O A tá nele. Tá, professor, não acho que não tá. Tá sim. Passou. Imagina, acredite, tá? Que esteja. Então, isso aí é o meu plano, tá? Que é dado por essa equação aqui, ó. Então, essa equação determina este plano aqui. Tá bom? Este plano. Só um detalhe, né? Uma vez caiu uma questão na Unicamp que dizia o seguinte: por que que uma cadeira, um banco com 3 pernas, nunca balança e uma de 4 pernas já pode balançar? Por que disso? Porque um banco de 3 pernas, ele pode ter 3 pontos de contato com o chão. Se ele tem 3 pontos de contato com o chão, independentemente de como está o chão ou estão as pernas do meu banco, o que vai acontecer? Ele vai determinar um único plano. Então, ele vai estar exatamente num plano. Então, ele não pode oscilar, sair de um plano e ir para o outro, porque ele só define um plano. Agora, um banco de 4 pernas, ele já pode definir mais de um plano. Na verdade, se você pegar 4 pontos, marcar 4 pontos aqui, quantos planos ele pode definir? Ele pode definir um plano, cada 3 define um. 2, 3. Dá para definir 3 planos aí, tá? Então, por isso ele pode oscilar. Tá bom? Mas é um comentário aí só para cultura geral. Vou fazer outros 2? Não vou fazer na mão, tá? Eu só construí um para vocês verem como é que eu faria, né? O GeoGebra lá, a gente vai fazer ele usando o software, tá? Bom, então vamos lá. E a solução do sistema linear, né? Como é que a gente tem como solução do sistema linear? A gente tem 3 possibilidades de soluções para um sistema linear. A gente pode ter um sistema que tem solução única, apenas uma solução, tá? Então, vou ter só uma solução. Quer dizer o quê? Que se for tentar resolver essa equação, eu vou achar uma única solução. Vou lá no GeoGebra agora para a gente ver, tá? Ó, eu vou colocar cada uma daquelas 2 equações lá para vocês verem. Primeiro eu vou fazer em dimensão 2, né, o primeiro sistema de equações. E depois eu vou colocar o sistema de 3 equações, 3 incógnitas, tá? Então, o primeiro que a gente tem vai ser esse aqui, ó. X mais y igual a 2 e x menos 2y igual a menos 1. Então, eu vou colocar a primeira equação e vou colocar a segunda equação aí no GeoGebra para vocês verem. Então, vai ficar o quê? Ó, x mais y igual a 2. Tá vendo? Tá vendo essa reta aqui? Então, essa aqui é a reta que é determinada pela primeira equação. Você viu que aqui no GeoGebra foi moleza de fazer, né? Ó, rapidinho. Inclusive aqui no GeoGebra eu vou colocar as 2 juntas. Tá? Eu vou colocar as 2 equações juntas. Então, a segunda equação vai ser essa aqui, ó. X menos 2y igual a menos 1. Essa aqui, tá bom? Então, a outra é x menos 2 vezes y igual a menos 1. Essa é a azul, que é a segunda equação, essa é a verde, a primeira equação. Vocês estão percebendo uma coisa aí? As retas se interceptaram num ponto. Aí você fala, professor, que bonitinho, elas cortaram num ponto. O que quer dizer isso? Ó, geometricamente, a reta verde está dizendo que todos os pontos sobre a reta verde satisfazem a primeira equação. Então, um ponto pertencer à reta verde quer dizer que ela está satisfazendo a primeira equação. Qualquer ponto que você pega aqui na reta verde vai dar 2, tá vendo? Se você pegar a coordenada x e y dele e somar, vai dar 2, ó. Pega essa verde aqui, ó, coordenada x dele, menos 2, coordenada y, 4. Menos 2 mais 4 está dando quanto? 2. Ah, você fala, só se escolher outro. Qualquer um que você pegar vai dar, a soma vai dar 2, ó. Menos 5 mais 7 dá quanto? Dá 2. Então, coordenada x mais coordenada y vai dar 2. Então, qualquer ponto que está ao longo da reta verde satisfaz a primeira equação. Qualquer ponto que está na reta azul satisfaz qual equação? A segunda equação, tá? Pega qualquer ponto aí, por exemplo, esse aqui, ó.
5 e 3, ó. Esse ponto aqui tem coordenada x igual a 5 e y igual a 3. Então, você pegar x igual a 5, então 5 menos 2 vezes 3, então 5 menos 6 dá quanto? Dá menos 1. Então você está vendo. Então, qualquer ponto ao longo da reta azul satisfaz a segunda equação. O que está acontecendo na interseção das duas retas? A interseção das duas retas tem que satisfazer a primeira equação porque está na verde e tem que satisfazer a segunda equação porque está na azul. Então, a interseção entre as duas retas é a solução do sistema linear. Onde que deu a interseção entre as duas retas? Deixa eu dar um zoom aqui. A interseção entre as duas retas, dando um zoom aqui para nós. Ó, você pode olhar aí, ó, a interseção está dando quanto? X igual a 1 e y igual a quanto? 1 também. Então, a solução desse sistema vai ser x igual a 1 e y igual a 1. Vamos ver se isso dá certo? Coloca aí na primeira equação, vai ter que satisfazer a primeira. Então vai ficar 1 mais 1 dá quanto? Dá 2. Opa, deu 2. Beleza, então satisfez a primeira. Vamos colocar na segunda? 1 menos 2 vezes 1, então 1 menos 2 dá quanto? Menos 1, satisfez a segunda. Então você viu o que acontece aí com a solução? Então, geometricamente, a solução de um sistema 2x2, a solução única de um sistema 2x2 acontece quando as retas se interceptam num único ponto. Tá? Então, quando elas se interceptam num único ponto, vai dar a solução única aí. Então, para este exemplo aqui, qual é a solução deste caso aqui? Então, depois vocês fazem aí. A solução, já sei que vai dar o quê? Vai dar 1 e 1. Então, depois fica como exercício para vocês resolverem. Tá? E a segunda no sistema 3x3? Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa lá no GeoGebra. Vamos lá? Na mão, fazer gráficos aqui é muito difícil. Mas vamos lá ver no GeoGebra se a gente consegue. Ó, a primeira equação é x mais y mais z igual a 1. Só que aqui para fazer gráfico agora tem que trocar aqui, tá? Lá era Graphing, agora tem que trocar para 3D Calculator, tá? Ó, tá vendo? Olha que bonito, ó. O sistema de coordenadas dá para você rodar, tá? Então já vai dar para a gente ver como é que esse plano ele tá aí no sistema de coordenadas, tá? Como é que você faz para rodar? Você pega a sua setinha, coloca sobre o sistema de coordenada, clica no botão esquerdo do mouse, segura e mexe, olha. Então você pode rodar ela para o lado que você quiser, do jeito que você quiser, tá? Para você olhar a figura que você quer. Bom, então vamos lá. A primeira que a gente tem é x mais y mais z igual a 1. Então, x mais y mais z igual a 1, tá? Essa é a primeira. Olha lá o plano lá. Vou rodar aqui para vocês verem que isso realmente dá um plano. Ó. Tá vendo? É um plano. Uma folha de papel, essa azul aí, em dimensão 3, tá? Você pode rodar aqui à vontade, para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo, tá? Mais ou menos assim, né? Bom, depois a gente vai ter que ver o que acontece na interseção aí, ver se consegue ver. Às vezes não dá mesmo, tá? Às vezes é muito difícil de ver a interseção entre planos. A próxima equação aí também vai dar um plano, vai ficar x mais y igual a 2. Vai dar um plano também, você vai ver lá. X mais y igual a 2. Você fala, professor, mas x mais y igual a 2 não dá uma reta? Depende em qual sistema de coordenada que você está criando. Quando a gente faz x mais y igual a 2 no sistema de coordenadas x, y, ele vai dar uma reta, porque não tem z. Mas em dimensão 3, quando você escreve x mais y igual a 2, ele vai dar um plano. Por quê? Porque que quer dizer que o x mais y, quando eu olho na projeção do plano xy, se você olhar na projeção do plano xy, eu vou fazer ele de uma outra cor aqui pra gente. Eu vou fazer ele em abóbora. Opa, ficou o outro em abóbora. Tá bom. Ele fez o outro em abóbora e o meu... e a segunda tá em verde aí, tá? Um verde água e azul, sei lá.
O que quer dizer isso aqui? Isso aqui, ó, se você olhar a projeção, o plano x, y é esse aqui, ó. É este e este aqui determina o plano XY. Como é que a gente vê um ponto na projeção no plano XY? Faço assim, ó. Vocês conseguem ver essa reta verde aqui bem fininha? Vamos ver se dá para engrossar ela. Ah não, ele está fazendo outra coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo engrossar, peraí. Não, também não é isso. Não sei como é que eu faço para engrossar. Tô tentando, tá? Deixa eu ver se eu consegui. Ah, dá para ver agora, ó. Tá vendo? Essa reta aqui. Essa reta aqui, ó, no plano X, linha verde, Y, desculpa, linha vermelha, Y, linha verde, ele tá dando uma reta, tá vendo? Isso aqui tá uma reta, isso aqui é visualização, é como se tivesse sobre o eixo Z e olhando para baixo, tá? Então quando você tá, imagina que você subiu no eixo Z e está olhando para baixo. Então quando você faz isso, este plano aqui, este plano aqui que não tem o Z aqui, quer dizer que quando você projetar o plano sobre o eixo Z, ele vai dar uma reta. Só que quando você olha as três dimensões todas, o que acontece? É como se você pegasse essa reta e levantasse essa reta sobre o eixo Z. A gente diz que a gente está regrando o plano, né? Então, esse plano, o plano é construído através do quê? Você desenha a reta x mais y igual a 2 no plano xy e puxa ela no plano Z. Olha para você o que vai acontecer, ó. Você puxa ela, então quando você olha ela em 3 dimensões, é como se você pegasse essa reta e estivesse levantando ele, puxando sobre o Z. Tá? Então, quando não tem uma das variáveis, mas mesmo assim você está fazendo o gráfico em dimensão 3, você ainda tem um plano. Só que esse plano ele tem uma característica interessante, ele é um plano que a gente diz que ele regra uma das variáveis. Tá? Então, ó, eu tenho essa primeira equação e a segunda equação. Tá bem? Vamos colocar a terceira equação? A terceira equação também só tem x mais z igual a 3, não tem a variável y. Então, x mais z igual a 3. Tá? Vou colocar ele em outra cor. Vamos pôr, deixa se dá para trocar a cor aqui, não dá só para apagar. Vou colocar ele em outra cor. Vamos ver que cor que eu consigo trocar ele. Vamos pôr vermelho? Rosa. Tá bom. Olha aí para você ver. Ó. Então tem os três planos. Aonde que os três planos estão se interceptando? Eu acho mais ou menos que é aqui. Ó. Parece que eles se interceptam aqui. Quando eu falo aqui, é nesse ponto aqui. Ó. Não dá para eu marcar, mas mais ou menos aqui. Se você rodar, deixa eu, que está muito grosso, deixa eu deixar ele mais fino aqui, para ficar tudo igual. Então parece que os três se interceptam. Tem que rodar aqui. É difícil, né? Muito difícil de visualizar, apesar de estar o desenho feito aqui. Muito difícil de visualizar onde os três estão cortando no mesmo ponto juntos. Mas parece que é aqui. Oh, dá para dar zoom. Espera aí, deixa eu dar um zoom então. Parece que é esse ponto aqui. Ó. Sei lá. Parece que é esse ponto aqui, tá? Acho que vocês conseguem ver o meu mouse aqui. Mas o que acontece geometricamente aqui, né? Então, geometricamente, a solução será única para um sistema de 3 equações quando a gente consegue obter uma interseção entre os 3 planos num único ponto.
esses três planos se intersectam num único ponto. Então, quando acontece isso, a solução vai ser única, tá? Só um detalhe aqui, eu vou terminar a aula aqui, vou acabar com 10 minutos, eu pensei que ia acabar antes, né? Mas eu me empolguei aqui e fui embora. Ó, antes de eu terminar a aula, é o seguinte, olha para esse plano, eu vou apagar os outros, tá? Olha para esse vermelho aqui. Esse vermelho não tem o Y. Aí você fala, professor, como é que eu consigo entender isso aqui então? Lembra que aqui a gente foi no eixo Z e foi procurar a projeção dele no plano XY? Aqui não tem a variável Y, então o que eu faço? Eu vou no plano, no eixo Y, tá certo? Ó? Então eu estou no eixo Y, que é o verde. Opa, mais difícil, o eixo X é mais fácil. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu estou exatamente sobre o eixo Y. O que é isso aqui? Este azul com esse vermelho é a projeção ou o plano XZ. Eu não sei qual que é o eixo X ou o eixo Z aqui. Eu vou ter que rodar aqui para eu identificar, tá? Mas tudo bem, dá para a gente pelo menos ter uma noção. Você está vendo aqui ó, que tem uma reta? Está vendo que tem uma reta no plano XZ? Essa é a reta x mais e igual a 3. Ó. Essa reta vermelha é a reta x mais e igual a 3, no plano XZ. O que acontece para ela virar um plano? É como você pegasse, né, aqui eu estou olhando no eixo Y, pegasse essa reta aqui e levantasse ao longo do eixo Y. Olha lá o que acontece. Então, se você coloca o eixo Y de pé, ó, você tá o quê? Você tem esse plano levantado. É difícil, né? Ficar rodando aqui, você pode brincar, mas ele ao longo do eixo... não é nada fácil rodar isso aqui. Aqui, ó. Aqui dá para ver melhor. Então, ó, olha para você ver aqui, ó. Então, ó, aqui ao longo do eixo Y, então você tem, é como se tivesse essa reta aqui no plano XZ, e você levanta ela e descreve o seu plano. O seu plano x mais e igual a 3. Então, quando a gente desenha em 3 dimensões uma equação desse tipo aqui, que só tem 2 incógnitas, ela é a equação de um plano. Tá bom? Então, na próxima aula eu continuo aí com a solução geométrica e eu vou apresentar para vocês o método de solução de Gauss, tá? Para resolver o sistema linear.